volta com o Jornal do Rádio. Tudo bem, Cleiton Medeiros? Tudo bem com o senhor, né? Beleza. São 7 horas e 51 minutos agora. A entrevista do dia. E somente a partir da 39ª semana de gestação, o médico poderá realizar o parto cirúrgico cesariana a pedido da gestante. Isso só vai ocorrer desde que critérios importantes estejam atendidos, entre eles a assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido. Sobre o assunto, a gente conversa com a doutora Rosana Leite Melo, que é presidente do Conselho Regional de Medicina daqui de Mato Grosso do Sul. Doutora, bom dia. Bom dia. Bom dia, obrigada pela sua participação. Seja bem-vinda ao Jornal do Rádio. Explica melhor pra gente o que é essa determinação do Conselho Federal de Medicina, por que essa mudança? Na verdade, assim, não é bem uma mudança, né? Uma resolução, é uma normativa, né, para nós médicos de todo o país, que a cesariana, parto cirúrgico para o neném nascer, seja realizada a partir da 39ª semana completa. É claro, se existir algumas intercorrências, se o neném for nascer antes, é outra história, né? Mas assim, com a indicação da mãe, quando a mãe deseja realmente ter o parto via cesariana, tem que ser com 39 semanas completas. Doutora, para a pessoa ter uma ideia, a minha madrinha chamava Dona Isaura Parteira, né? Então agora isso me faz lembrar do seguinte, que hoje parece que banalizou um pouco, né? Meu filho vai nascer tal dia que é perto do aniversário do pai, que é perto não sei das quantas, e às vezes uns prazos assim, muito longe do que é o natural, né? Teve essa banalização mesmo ou eu estou muito velho? Não, teve sim essa banalização, o próprio conhecimento científico, né? A gente sabe que desde 2011 ou 2013, salvo engano, já a própria Sociedade de Ginecologia, através de estudos científicos, tem mostrado que há necessidade de que o neném esteja realmente maduro, que a gente fala. Por exemplo, antigamente poderia se tirar na 37ª, 38ª semana. Isso aí não é muito bom, porque principalmente a parte neurológica não está formada. Então a segurança mesmo é a partir da 39ª semana completa, né? Completar toda essa semana. E doutor, então a gente pode considerar essa uma fase crucial, né, para o bebê, né, a 39ª semana, para as mães que estão nos ouvindo, né, nos entenderem melhor, tendo em vista que foi pedida essa entrevista aqui para a gente. Existem exceções para que esse parto possa ser realizado antes, por exemplo? É claro. E assim, a segurança tem que ser tanto da mãe como do bebê, né? E para nós sabermos com exatidão quando que ele estará realmente formado, a gente até recomenda, se fez um ultrassom, principalmente no primeiro trimestre, com uma pessoa habilitada, né, com médico ultrassonografista, ele vai saber de fato quando que vai ficar maduro esse bebê. É claro, surgem algumas doenças, principalmente relacionadas à maternidade, à hipertensão ou algo assim. Muitas vezes nós temos que tirar o neném prematuro, mas são exceções, né? O pré-natal a gente pode dizer que é fundamental nesse momento. É fundamental, tem que ser feito desde o momento, a gente fala, antes de se pensar em ficar grávida. Doutora, isso é preocupante porque a gente tem relatos aqui, né, conversa com todo mundo, de casos em que o resgate do Corpo de Bombeiros vai buscar a pessoa e ela nunca passou por um pré-natal, absolutamente. Isso ainda existe, né? Existe bastante. E isso, assim, nos preocupa muito, porque o neném pode nascer com alguma alteração, né, e precisar de maiores cuidados, que poderiam ser minimizados se tivesse feito o pré-natal. Olha, para as mães que têm aí certo receio, né, do parto normal, ou não querem deixar tanto assim para em cima da hora para marcar essa cesariana, né? A gente está aqui com as informações do Conselho de Medicina dizendo que o bebê atravessa uma fase crítica de desenvolvimento nesse período, né? Até antes da 39ª semana. A gente pode falar um pouquinho a respeito de qual é essa fase do desenvolvimento do bebê? O que está sendo formado ali? Na verdade, assim, a gente divide em trimestres, né, basicamente. Principalmente o primeiro trimestre, que todo mundo sabe, aquela fase da embriogênese. Tanto é que é uma fase que a gente recomenda que tenha que se evitar algum contato com as doenças infecciosas que possam causar alguma malformação. A partir daí começam as formações dos órgãos, propriamente dito. O último trimestre o neném está crescendo, o neném está ganhando peso e principalmente a formação neurológica do bebê, que tem mostrado que muitas vezes essas crianças que nascem prematuramente, principalmente aqui no nosso país, uma incidência alta de algumas doenças, por exemplo, o autismo,
essas ansiedades, algumas coisas relacionadas a isso. E a gente pode dizer quais são as principais doenças da gestação que essas mães elas correm o risco de contrair? Muito em voga hoje nós temos a zika, né? A toxoplasmose, que é bem dita principalmente no primeiro trimestre, e entre outras, né? E sobre a questão do parto normal, por que ele é mais indicado? Por que o Ministério da Saúde está tentando tanto convencer essas mães a tirarem um pouco da cabeça de que o cesariano é mais confortável, de que o cesariano é mais seguro porque dá para marcar, e fazer com que essas mães tenham o parto natural? Na verdade, a gente sempre preconiza a segurança tanto da mãe como do bebê, né? A via de parto, seja ela normal ou cesárea, já está provado que ambas são muito bem seguras, desde que sejam respeitados os critérios. Por exemplo, como foi bem lembrado, eu não vou fazer uma cesárea porque é aniversário do meu marido. Não, se você optar, se você tem a sua autonomia, se está tudo bem durante a gravidez, o que é o ideal? Ou você entrar em trabalho de parto e optou pelo parto cesariano, você sabe que o neném já está completo, né? Tudo adequadamente. Se optar pelo parto normal, também, mas só que o parto normal também tem que ser bem seguro para ambos, né? Tem que ter um pré-natal preparado, a mãe tem que estar preparada para isso, tem toda uma infraestrutura. Os dois partos, desde que seja feito com critérios, são seguros, já está provado isso cientificamente. O que a gente fica triste? Essa realmente é a banalização da cesárea. É um número absurdo e isso começa a trazer algumas consequências. Se todos fossem feitos com critérios determinados cientificamente, não teria problema nenhum. O que a gente fala muito? Que isso é uma questão muito cultural. E para a gente mudar a questão cultural, não é apenas impondo algumas leis. Tem mães, como você mesma disse, tem medo de ter o parto cesárea. Aí ele vai ser ruim? Não. Se tiver os critérios cumpridos os critérios estabelecidos, não vai ter problema algum. Doutora, o acesso, né, ao... Engraçado, a gente são dois assuntos diferentes. Não se faz o pré-natal, porque não tem porque teoricamente o acesso é difícil, né, das regiões mais distantes e tal, mas se quer a cesariana, né, que é mais acessível agora. Né? Como é que a gente faz essa diferenciação, né? Não é que ela é mais acessível agora com esta resolução do Conselho, né? Por exemplo, de quanto que eu não sou obstetra, mas se eu estivesse de plantão... Eu voltei lá atrás, eu dizia mais acessível do que lá nos anos 80 eu entendi. 70. Muitas vezes, assim, talvez o mais acessível tem mostrado é mais em convênios, né? O SUS ainda tem um índice alto de parto normal. Por quê? Aquilo que eu estou falando da segurança. Ela não fez o pré-natal, então qual que é o mais seguro? É entrar em trabalho de parto. Muitas vezes elas entram em trabalho de parto e evoluem rápido. Mas a gente está falando das mães, mas existe também, digamos assim, a zona de conforto do médico. Muitos já estão acostumados, né? Tem a paciente, pega a agenda, olha lá, dia 5, vamos marcar aqui, meu dia está tranquilo. E como fazer para mudar essa cultura? É uma cultura que foi criada ao longo dos anos também. Muitos e muitos anos. Então tem que mudar, quando eu falo assim, a mudança de cultura, não só em relação à mãe, a nós médicos também. Né? Nos países onde se faz muito parto normal, a maioria do parto ele é feito por um plantonista, não é pelo médico que acompanha todo o pré-natal. Isso é aceito de uma forma boa. E aqui não, nós observamos no nosso meio, aqui no Brasil, que a mãe quer fazer o parto com quem fez o pré-natal. Também é uma escolha, né? Nós não discutimos tanta autonomia, também é uma escolha dela. E aí tem outras nuances que entram nesse... E, doutora, recentemente veio um advogado aqui para Campo Grande, né, o doutor Raul Canal, Sim. que é dessa área de bioética, e ele comentou aqui, ele falou com a gente no Jornal do Rádio, ele comentou a respeito da falta de contato desse médico com o paciente, que assim, o que mais se busca é resgatar o relacionamento entre o médico e o paciente. Talvez, com essa normativa da 39ª semana, voltemos a recuperar aquele relacionamento da família com o médico ter que conversar mais com seu paciente, não tratá-lo apenas, né, como um paciente ocasional, e sim como alguém que ele está ali na vida, ali, digamos assim, diretamente, influenciando nessa vida? Talvez, veremos, né? Porque aí agora com essa imposição, muitas vezes o médico não vai ter aquela disponibilidade de estar fazendo. Mas mesmo assim o plantonista, ele está habilitado, ele consegue manter um vínculo com a paciente, nem que seja tênue, mas consegue manter. E existe o medo
mãe, né? Principalmente as mães de primeira viagem, existe um medo. Como é que eu vou fazer um parto Com quem eu conheço. Exatamente, Sim. porque é o risco que se corre. Mas tem que confiar na parte técnica também, né? De quem está de plantão. Exatamente. E só para a gente finalizar, doutora, falar então sobre as vantagens do parto normal, de se aguardar esse momento, aguardar as contrações aí para essas mães que ainda se sentem inseguras de repente chegar no momento, na hora H e não conseguir. Tá bom. Assim, aqui eu não faço apologia a nenhum tipo de parto especificamente. Certo. O que a gente faz é a segurança da mãe e do bebê. Tanto o parto cirúrgico, que é a cesariana, tanto como o parto normal, muito bem conduzido, eles são seguros, né? E o que a gente recomenda? Se a mãe, por opção, por autonomia, por conhecimento dela, ela decide fazer uma cesariana, que seja obedecidos os critérios. A 39ª semana completa, se ela não tem certeza, ou se ela procurou fazer o pré-natal já no 2º ou 3º trimestre, que espere entrar em trabalho de parto para optar por isso. Se a mãe optou por fazer parto normal, também tenha segurança. O parto normal, ele, não vou entrar em detalhes, nas fases do parto normal, algumas intercorrências podem acontecer. Ele pode começar bem e no meio do trabalho de parto, o neném pode começar a ter um sofrimento e você ter que fazer uma intervenção. Então, assim, que faça com segurança, com critérios, com profissionais habilitados, com profissionais que realmente façam bem esses dois tipos de parto, né? Tá certo, então a gente conversou então com a doutora Rosana Leite Mello, presidente do Conselho Regional de Medicina, tirando aí algumas dúvidas para a gente a respeito da realização e dos critérios para a realização de cesáreas e dessa normativa aí da 39ª semana de gestação. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente e que as mães não se sintam, né, com medo de fazer esse parto, esperar até a 39ª semana para ver o que vai acontecer. E pensar sempre na segurança do bebê, que ela pensa só no bebê, mas na segurança dela também, porque é ela que vai cuidar desse bebê. Até porque antigamente, né, Joel Silva, as mães não pensavam nisso, né? Não, é só no bebê. É verdade. E nós vamos embora então, né, Lívia Machado? Pois é, lembrando que os melhores momentos deste bate-papo você confere também no Jornal da TVE ao meio-dia, no nosso portal educativa.com.br e daqui a pouquinho também no canal do YouTube. Até segunda. Um beijo. Até segunda, gente. Vocês ficam agora com um trechinho de uma música escolhida a dedo por Fernando Blanc. Parabéns a todos. Achou, rapaz, olha só. Para os amigos cancerianos. Esse é o Blanc. Tchau, tchau.